Alô, pessoal. Eu quero colocar aqui algumas explicações que são complementares a um capítulo do novo livro que eu estou preparando. O livro se chama Inteligência e Verdade e o capítulo se chama Ideia Pura de Ciência. Mas eu quero acrescentar algumas coisinhas que são muito oportunas, porque a todo momento surge na mídia e no meio universitário o apelo à autoridade da ciência. Então fala-se de pessoas que representam a ciência, representam a autoridade da ciência, e aqueles que a criticam são tidos como irracionalistas, né? Como porta-voz de um ponto de vista religioso, da fé, etc. Tudo isso é uma besteirada, é um monte de chavões que já basta para demonstrar o estado de total precariedade da inteligência nacional no momento. Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar o seguinte, que as pessoas que ou praticam alguma ciência, ou que estudaram o assunto numa faculdade de filosofia, o que elas sabem a respeito, no máximo, são alguns preceitos do método, dito método científico, ou melhor ainda, da técnica da pesquisa científica. E eles podem operar esses instrumentos da técnica da pesquisa científica, do método científico, sem ter a menor consciência do fundamento cognitivo dessas coisas. Assim como, por exemplo, você pode... Quer dizer, o motorista de um caminhão, ele pode saber dirigir o caminhão, mas não quer dizer que ele conheça a física do motor, a explosão. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu nunca vi no meio universitário brasileiro quem tivesse consciência deste problema, né? Você está praticando a técnica da pesquisa científica, mas qual é o fundamento do método científico? Por que o método científico é científico? Qual é a diferença entre o conhecimento científico e qualquer outro conhecimento? Não é isso? Então, hoje em dia o que se sabe é o seguinte, ciência é aquilo que os cientistas praticam e aquilo que eles dizem em nome da ciência. Então, quando se alega, por exemplo, uma opinião dominante no meio científico, diz o consenso científico é tal. E a pessoa que usa essa expressão, ela nem mesmo percebe que o que ela está alegando como autoridade da ciência é apenas uma questão de número de votos. O consenso é assim, uma maioria que acha isso e a minoria acha aquilo. Isso tem fundamento científico? É claro que não. Veja, Aristóteles dizia que o começo de uma investigação é o repertório das opiniões dos sábios. O começo e não o fim. Hoje, o repertório das opiniões dos sábios, supondo que sejam sábios, é oferecido como se fosse a conclusão de um debate, meu Deus do céu. Chegamos a este ponto, quer dizer, é o reino da estupidez. E se você me mostra um consenso científico, muito bem, é um bom início para uma investigação. Porque se você tem um consenso, então significa que esta opinião consensual não é irrazoável, ela é apenas razoável. Então é um bom começo para você tentar chegar a uma certeza maior, né? Exatamente, Aristóteles diz que essa é sempre assim. Primeira coisa, você faz o repertório das opiniões, não das opiniões, quaisquer opiniões. Se for quaisquer opiniões, então a opinião da plateia, isto é o fundamento do discurso retórico. O que é o discurso retórico? É aquele que você toma como premissa a opinião dominante da plateia. O que a plateia já acredita, você não questiona. Você toma aquilo como se fosse a certeza para, com base nisso, você provar alguma outra coisa que você quer provar. Então isso é retórica. Agora, no mundo científico, você começa com o repertório das opiniões das pessoas que estudaram o assunto. Já é outra coisa. Então você tem um nível de credibilidade já maior, mas é apenas credibilidade. Quantas pessoas você conhece hoje em dia que têm consciência disso? De que o consenso científico não dá certeza alguma. Tá certo? Na verdade, não dá certeza nenhuma. Ele é apenas o começo. Você tem um consenso científico, significa que você tem um bom motivo para estudar o assunto. Você tem um problema na mão. O consenso científico é um problema e não uma solução. Quantas pessoas você conhece que têm consciência disto? Né? Então, vamos perguntar então, o que faz da ciência uma ciência? No que a ciência se diferencia de outras modalidades supostamente inferiores de conhecimento? Dito de outro modo, qual é a diferença entre o que os gregos chamavam de episteme e o que chamavam de doxa? Episteme seria ciência e doxa seria a opinião, né? Qual é exatamente a diferença? Veja, qualquer praticante de qualquer ciência acredita que ele está no mundo da episteme.
Mas se ele, em favor da sua opinião, ele alega apenas um consenso, ele está na doxa. Então, ele está propondo uma opinião como se fosse uma conclusão científica. Todo mundo está fazendo isso hoje. Mostra o quê? São todos desonestos, vigaristas? Não, claro que tem um bando de vigaristas no meio, mas é evidente que a maioria não é vigarista. A maioria não sabe qual é o fundamento da ideia de ciência e usa, então, este emblema, este símbolo chamado ciência, como emblema de autoridade. Você está entendendo? Então, está apelando para um fator puramente retórico ou propagandístico. E isso, quando se torna um hábito generalizado, isso corrompe a inteligência das pessoas e as emburrece, tornando qualquer debate, vamos dizer, um beco sem saída, no qual nunca se tem certeza absolutamente de nada. E pode continuar falando o tempo todo, então vale a opinião do Nelipe Feto como vale a opinião, sei lá, de Aristóteles. É neste ponto que nós chegamos. No dia em que eu vi, né, este semi-analfabeto, que é o Nelipe Feto, né, debatendo com o homem que era da Supremo Tribunal Federal, eu falei, acabou. Acabou. Porque supõe-se, uma das condições para pertencer ao Supremo Tribunal Federal, não nem para ser presidente dele, mas para pertencer, é o elevado saber jurídico. Então, o elevado saber jurídico pode dialogar de igual para igual com nenhum saber jurídico. Que saber jurídico tem o Nelipe Feto? Zero. Né? Então, o supremo saber jurídico vale o mesmo que nenhum saber jurídico. Chegamos nesse ponto. Não é isso? Agora, eu também me lembrei disso porque outro dia me apareceu, eu tirei aqui uma foto mostrando os 20 e tantos livros que eu publiquei, e dizem que o Paulo Roberto de Almeida comentou, isso aí não vale nada porque não foi submetido ao julgamento dos pares. O julgamento dos pares é isso que eu estou falando. É o julgamento de uma cambada de pessoas que talvez saiba operar um pouco da técnica da pesquisa científica. Talvez. Mas não tem a menor ideia do fundamento cognitivo disto. Então, é o chofer do caminhão opinando sobre a física do motor e a explosão. Exatamente isto. A minha experiência com o julgamento dos pares, a única que eu tive, foi de modo a me fazer desistir disso para sempre. Eu nunca submeti a minha opinião, nada do que escrevi, ao julgamento da classe universitária. Nunca fiz isto, certo? Porque eu conheço a classe universitária. Mas uma vez, por iniciativa de um aluno meu, uma apostila minha foi submetida à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para publicação na sua revista Ciência Hoje. Ou seja, não é julgamento de qualquer par, julgamento de alguém que representava a maior sociedade científica do Brasil, a mais importante, a mais autorizada. E vocês viram o que deu. Está lá no pós-fácil, no apêndice do meu livro sobre Aristóteles. Né? Aquele exame feito por uma comissão de alto nível, né? Onde se via a total ignorância do assunto. Vocês leiam lá, não vou me repetir aqui. Tá certo? Então, se eu já não tinha grande respeito por essa gente, aí eu perdi definitivamente. Também é muito fácil, né, o sujeito baseado, vamos dizer, na aparência de profissional universitário, ele posar de superior. Eu digo, mas peraí, vamos ver se existe a superioridade mesmo? O professor diz, não, eu sou um profissional qualificado, e esse sujeito aí é apenas um autodidata. Em primeiro lugar, autodidata é coisíssima nenhuma. O fato de eu não ter tirado o diploma final não quer dizer que eu não cursei. Cursei 3 anos lá, o melhor curso de filosofia que tinha, que era do padre lá dos Anjos. Não terminei porque o padre morreu. E no dia seguinte, ela, o idiota da teologia da libertação, explicando o Evangelho segundo Nietzsche. Eu não quero saber o Evangelho segundo Nietzsche, porque, como eu já disse outro dia, eu considero o Nietzsche leitura para adolescentes. Então, a opinião de Nietzsche sobre o Evangelho, para mim, não quer dizer nada. É a minha opinião sobre a criação de chinchilas, tá entendendo? Porque eu não sei distinguir uma chinchila de um esquilo ou de uma galinha, tá certo? Então, além disso, né, o Paulo Roberto de Almeida posando de autoridade científica, para mim, é o que faz-me rir, você tá entendendo? Porque vocês viram o meu debate com ele, negócio de globalista, o cara é ignorante, metido, só tem pose e cargo, tá certo? Então, o sujeito que em pleno ano de 2020
não sabe que existe um poder globalista já constituído, então ele não sabe nada. Ele não lê jornal desde o fim da Segunda Guerra Mundial, você está entendendo? Nem isso ele sabe. E ainda vem bancar o conhecedor, o científico, isso é tudo pose. É evidente que é uma pessoa complexada, que precisa dessas coisas, vamos dizer, para se mostrar e para olhar no espelho. Bom, a situação é esta. Então, verifiquem, então, quando vocês ouvirem alguém falando de ciência, veja que, na melhor das hipóteses, o indivíduo tem alguma ideia do que é o método da pesquisa científica. Alguma ideia, sabe, até certo ponto sabe, suponhamos que sabe, praticá-lo. Em geral, nem isso. Mas você saber praticar esse método técnico não quer dizer que você saiba o fundamento cognitivo dela. Se você não sabe o fundamento cognitivo, você está operando o motor à explosão como o motorista do caminhão está pilotando o caminhão. Você realmente sabe fazer, mas não sabe o que está fazendo. Portanto, qual é a sua autoridade científica? É zero. Então, vamos voltar ao ponto e investigar qual é o fundamento do método científico, no que o método científico se torna científico, como que ele se torna científico, o que o distingue de outros tipos de conhecimento. Então, idealmente, o conhecimento científico é o conhecimento demonstrativo, ou seja, não é apenas uma opinião, a opinião pode ser demonstrada. Agora, existem duas maneiras de demonstração, né? A primeira é o que se chama evidência. Mas hoje em dia não se pode nem usar a palavra evidência, porque a influência do idioma inglês no português estragou o sentido da palavra evidência, porque em inglês, evidence quer dizer indício ou elemento de prova. Você soma várias evidences, então você tem no final uma proof. Daí na proof você acredita. Evidência é apenas, vamos dizer, um leve motivo para você acreditar. Mas na língua portuguesa, nas línguas latinas de modo geral, evidência quer dizer um conhecimento que é autoevidente e, portanto, que ele não precisa ser provado porque ele se prova a si mesmo. Como, por exemplo, o princípio de identidade. A igual a A. Não precisa provar isso aí, tá certo? Ou eu sou eu mesmo, tá certo? Ou esta xícara é ela mesma e não outra xícara, né? Então, esta ideia da evidência é fundamental. Tão fundamental que Aristóteles dizia que os primeiros princípios da lógica são autoevidentes e eles não precisam de prova. Eles são conhecidos por um ato intuitivo imediato. Mas a palavra intuitiva também foi estragada no português moderno, né? Porque intuição, na técnica filosófica, significa a percepção imediata de uma verdade presente. Mas, como o pessoal andou lendo Jung, lendo Jung, leu Bergson, misturou tudo. Então, a intuição começou a querer dizer um pressentimento, uma sacação, uma coisa assim. Então, virou um negócio místico. Eu digo, então, temos que começar por corrigir o vocabulário. Se nós queremos falar sério, então nós temos que usar as palavras no seu sentido correto e técnico, tá certo? E não no seu sentido jornalístico usual. Não é possível uma coisa dessa. Então, vamos definir, né? Evidência, tá certo? É a exibição imediata de uma verdade autoprobante, imediata, desnecessitada de qualquer prova. Não é isso? E intuição é a capacidade de perceber uma evidência. Tá certo? Então a intuição se distingue do quê? Do raciocínio. Você usa o raciocínio, a lógica, para você chegar a conhecer algo que não está evidente. Não é isso? Cuja veracidade depende da admissão de uma verdade anterior. Então, é isso que diz Aristóteles, os primeiros princípios da lógica são autoevidentes. Mas a lógica se compõe do encadeamento de várias afirmações, que uma depende da anterior, que depende da anterior, que depende da anterior, até chegar no primeiro princípio. Isso é assim e nunca ninguém, na verdade, negou que fosse assim.